noite, rapaziada. Já tá aqui o Thiago participando, o Marcos Abreu, o Mauro Calvino, Samuel tá aqui, o Rico convidou aqui, se convidou para participar. A gente daqui a pouco abre aí para você participar, Rico, se tu conseguir ficar aí, só pra gente ajeitar isso aqui que ainda não tá. Bernardo Vascular tá aqui também, doutor Bernardo. Rico entrou agora. Você Eu me tô vê vendo agora, Bernardo? vocês, eu tô vendo vocês e o áudio para mim tá ótimo. O áudio, estão me escutando bem? Tá dando eco? Como é que tá? Tá um pouco alto o seu áudio. Mas não tá dando eco, não, mas tá um pouquinho alto. Você pode ou falar mais baixo, sei lá. É porque às Vê, vezes. vê se Agora tá melhor agora. tá melhor. Ramon, não vê ninguém, Ramon? Veja só, Giovanni. Tá. Vamos seguir assim então, porque já tem Vambora. aqui uma galera participando. Então já vai mandando a tua pergunta. A gente tem algumas coisas para falar, né? Um jogo histórico aí que marcou é, essa liderança provisória do Campeonato Brasileiro do Flamengo. E aí eu queria já abrir pensando pro Ramon aí, o que ele tem para destacar sobre essa goleada. Muitas coisas aconteceram, né? Foram 6 gols de 6 jogadores diferentes. Gabigol voltando a marcar, Davi Luiz marcando seu segundo gol, teve lesão, teve substituição, teve torcida indo embora. Então tem muita coisa para destacar aí. Eu queria saber o que o Ramon destacaria desse Flamengo 6, Vasco 1. Pra mim, cara, agora tô falando desde cedo, agora é rumo a Tóquio. Agora embalou, agora encaixou mesmo. Ninguém segura, passar por cima agora. Rumo a Tóquio, goleada histórica. Eu nunca tinha visto algo parecido, 6-1 no Vasco. E não tem essa história aí que estão querendo já falar que o Vasco é ruim, o Vasco não sei o quê, mas o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então, o Vasco tem estádio. O Vasco tem estádio. Ou então, Aí uma coisa. Não, uma coisa curiosa, né, Ramon? Aproveitando a falar disso aí, é que. Estádio entra em campo, Ramon? Estádio entra em campo? é lógico que entra. Ué, como é que não Pra ele, né? entra? Então agora tá embalado, cara. Embalou agora só o Real Madrid pra parar a gente. Não tem como mais. Se parar, só o Real Madrid. Uma Tóquio. E lembrando que se vier o Real Madrid, se a gente passar, o Real Madrid vai ter simplesmente o Mbappé, Vinícius Júnior, Endrick e companhia, né? O único que não vai estar aí desse time é o Toni Kroos, mas Bellingham. Então, assim, a gente vai ter provavelmente o melhor do mundo, vai estar em campo, porque deve ser Bellingham ou Vinícius Júnior. Então, é um jogo aí, é um campeonato aí para. Vai ser legal de ver, né? Mas é engraçado, já antes de passar para o Giovani, que a gente planejou trazer aqui um vascaíno, né? E parece que as pessoas sumiram, porque assim, ninguém deu resposta, né? Eu tô tentando contato com esses vascaínos que falaram que queriam participar desde ontem. Na verdade, desde antes do jogo já falaram que queriam participar. E aí, desde ontem, eles sumiram. Não sei o que aconteceu com o WhatsApp dos vascaínos. E o nosso convidado sumiu, então assim, não tem ninguém para participar como vascaíno aqui. Lembrando que quando o Flamengo perdeu o Botafogo, nós estávamos aqui os três e o Rico estava participando numa boa, né? Isso. Mas quando o Vasco perdeu, eles sumiram. Não entendi isso. Giovani, quais são os seus destaques aí? Ontem, vitória histórica, né? Foi uma atuação, na minha opinião, perfeita. O Flamengo conseguiu a maior vitória da história dele em cima do Vasco, como todo mundo sabe, né? 6-1. O último placar foi no Carioca de 1943. Então, assim, vai ser um jogo que vamos lembrar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. O domínio do Flamengo foi algo assombroso. O Flamengo deu 30 finalizações, 18 para o gol. Comparando com um momento, com uma data chata no futebol brasileiro, né? A dominância do Flamengo ontem foi maior do que o 7-1 da Alemanha em cima do Brasil. Então, assim, foi uma ótima partida e ainda o Flamengo reconquistando a liderança do campeonato. Aí a gente, daqui a pouco, também fala um pouquinho da atuação dos jogadores na partida de ontem. E você, Daniel, o que você achou da partida de ontem? Onde você viu? Assim, eu vi o jogo e eu não vou mentir, não, cara. Eu achei que o Vasco jogou mais mal do que o Flamengo jogou bem.
Eu gostei da goleada, eu acho que, porra, óbvio que quem é que não gostou, mas eu não acho que o Vasco, não acho que seja parâmetro, né? Eu já tô lendo aqui alguns comentários, alguém dizendo aqui o Vasco não é parâmetro, o Rico dizendo que o Vasco não é ruim. É um clássico. Quando a gente tem clássico, a gente sabe que o time pode estar na Série B, como já aconteceu com o Botafogo, e foram grandes jogos. Então, por ser um clássico, foi uma vitória expressiva. Mas eu não achei, assim, que o Vasco fez frente ao Flamengo, né? Teve esse gol. Então, assim, eu acho que teve. Eu queria ver essa goleada em cima de um time mais forte. Eu acho o time muito fraco. E, além disso, estava com um técnico novo, né? Então, assim, eu acho que os antes vão falar isso, o Vascaíno vai falar isso, que tinha um a menos, que o técnico era novo, que o time do Vasco é pior, que o Flamengo tem mais investimento, que estão brigando com a 7-7. Mas eu gostei de algumas posturas do Flamengo, né? Não achei que o Flamengo anulou o jogo, achei que o Vasco é que não partiu para cima, mas eu achei que depois eu vou destacar alguns números interessantes, porque nos últimos 7 jogos, me parece que o Flamengo só tem 3 gols tomados e 17 feitos. Então, algumas coisas assim, em termos de números. Mas o futebol jogado ali, acho que destacaria a jogada do Arrascaeta, né? E talvez o momento do Davi Luiz, né? Mas eu não quero falar muito, não, porque aqui já tem algumas coisas, ó. Vamos tentar ler aqui na ordem, porque o Thiago já está participando, o Thiago já dando destaque dele. O Thiago, chamei o Rafael Lopes. Rafael Lopes sumiu. Ele foi ao jogo ontem, disse que foi mentira minha, que a torcida não saiu no meio, tirou foto e tudo, mas ele não vem participar hoje. Vasco não é parâmetro. Destaque principal para mim foi o apetite do time. É isso que eu também acho que destacaria, vontade do time continuar fazendo gol, né? Porque quando a gente mete 3-1, a gente imaginou o quê? O Tite agora no intervalo vai falar para diminuir o ritmo, para não se desgastar, né? Não, mas eu não acho que o Só time fale isso, não, cara. Isso aí acho que o jogador faz mesmo, já vai dar natural, né? aquela preguicinha, né? Eu não acredito que seja a ordem do técnico, ó, diminua aí. Eu acho que não acredito. Eu acho que às vezes existe uma postura do jogador, mas às vezes orientação, né? Porque o time que parte muito para cima se expõe lá atrás, então de repente ele poderia ter falado, não, ó, não vamos se expor tanto e tal. Mas, enfim, o apetite de continuar fazendo gol, isso foi muito interessante. Não teve nenhum jogo, assim, gol que foi um erro grotesco do Vasco, né? Foram jogadas bem trabalhadas. Rico falando que a gente pegou molinho. Samuel, você disse que não viu o Ramon nem o Giovani? Você tá vendo quem aqui? Ou isso aqui já foi? Temos mais quem aqui? Temos o destaque aqui do Thiago, que ele falou que foi o apetite. Vasco é horrível. Só presta o Vegete. O que mais aqui? Vasco não é parâmetro. Os caras têm Payet, tem Veguete. Como é que os caras são ruins? Pô? Os caras têm estádio, tem tudo. Quero ver fazer isso com o Atlético Mineiro. E assim, os caras são bons, o time do Vasco é bom. O time do Vasco é bom. O time do Vasco, agora falando assim, um pouco do jogo, né? O nível do Vasco, óbvio, tecnicamente não é igual ao do Flamengo. O Flamengo está acima. O Vasco é um time que ele luta para fugir do rebaixamento e lutar pelo meio de tabela. Mas que nem alguns torcedores, algumas pessoas falaram: o Flamengo pegou peso morto. Cara, esse resultado é tão atípico que foi a primeira vez que aconteceu na história. Então, não foi só uma vitória, foi uma vitória de 6-1, 5 gols de diferença, 6 gols feitos. Então, foi uma dominância muito grande. Não, eu concordo com você. Eu só acho que a gente não pode, a gente, enquanto flamenguista e escaldado, a gente não pode ficar se iludindo, entendeu? E achar que a gente vai meter essas goleadas sempre. Eu acho que sempre a goleada ela tem que ser olhada por um outro prisma. Tem que ser comemorada, mas principalmente com relação ao Flamengo, tem que se olhar para não ficar no oba-oba, né? Sim. Então, só isso que me preocupa. Não foi um 6-1 assim de dominância do Flamengo, foi um 6-1 apático, foi um 6-1 com -1, foi um 6-1 com time fraco. Tem que ver isso. Foi um 6-1, tem que comemorar, na minha opinião, tá? Mas eu acho que não é para achar que o time agora tá voando, não, porque não achei que foi isso, né? Mas a vontade foi bom. Eu achei que a partida foi muito boa, uma dominância grande.
E uma coisa, além da vontade que você falou, né? O Flamengo fez 3 no primeiro tempo, o Vasco teve um jogador expulso, e isso também fez com que, e foi uma postura boa do Flamengo. Já que o Vasco teve um jogador expulso, isso meio que, entre aspas, obrigou o Flamengo a buscar mais gols. Buscar mais gols. E aí, no segundo tempo, fizemos mais 3 gols. E bateu muito com o que você disse da vontade de querer fazer mais e mais gols. Outra coisa, um ponto legal para se falar, foi a coletividade do time no jogo e nos gols. O Cebolinha fez um gol, 2 assistências. O Pedro fez um gol e uma assistência. O Arrascaeta, um gol e 2 assistências. A Arrascaeta que fez um jogo muito bom, sendo que nas últimas partidas ele tinha jogado abaixo da crítica. Então, esse ponto do jogo coletivo e da vontade do querer fazer mais e mais gols foi, para mim, o ponto principal. Lógico, além do placar de 6-1. Pegando esse gancho já, porque o Flamengo realmente fez 6 gols com 6 jogadores diferentes, né? E jogadores titulares e jogadores do banco, jogadores de diversas posições. Claro que a maioria ali foram atacantes que fizeram os gols, né? Tirando ali o gol do Davi Luiz. Mas mostra a coletividade do time, isso é um ponto a destacar. E aí eu já emendo a pergunta para o Ramon. Ramon, Flamengo, fala a verdade, Flamengo é favorito ao título? Flamengo é líder hoje por conta de gols, né? Mas tem o mesmo número de pontos do Bahia. Você acha que o Flamengo é favorito ao título? Da forma como vem jogando? Claro, cara. Tô te falando que tá embalado, o cara não tá acreditando. Tá embalado, irmão. Agora não tem como. É irônico. Aí eu não sei se você tá falando sério ou se você tá de ironia. Você tá falando sério, então. O time tá embalado. 6-1. Tá reclamando, cara. Pô, vocês são muito chatos, cara. O time tá embalado, pô. Tem que curtir a vitória, tem que zoar mesmo. 6-1. E vamos pra cima. Com certeza. E vamos rumo ao Enia e o Mundial, pô. Ué? Então, se é só pra galera que tá aqui entender. Torcedor é isso. Só pra galera poder entender, a minha função aqui é sempre dar um contraponto, né? Então, assim, se o Romão tá elogiando, eu vou ter que falar mal para ver o que ele vai falar. Se ele tá falando mal, eu vou falar bem para ver o que ele vai falar. Então, eu tô sempre colocando um contraponto. O Flamengo vem bem. O Flamengo fez a parte dele, né, Giovanni? Jogando bem aqui até agora. A gente vai vir agora com um desfalque, assim, em massa do Flamengo. Vai ser a primeira vez que o Flamengo vai perder o De La Cruz, por exemplo, que tá jogando muito. E a gente fica com a interrogação. Como será o Flamengo? Como vai render o Flamengo sem o De La Cruz, principalmente? Porque a gente já viu que em outros momentos perdeu o Pulgar, perdeu o Arrascaeta, a gente conseguiu substituir, mas até agora a gente não perdeu o De La Cruz. E vai perder não só o De La Cruz, mas junto com outros jogadores. E nós vamos ter alguns jogos durante esse período. Então, será que a gente vai perder a liderança? Então, eu queria que você analisasse, já pulando aqui um pouco da pauta, mas queria que você falasse sobre esse desempenho do Flamengo durante a Copa América. O que você espera disso? Então, vamos lá. Antes, eu nunca vi o Ramon tão empolgado nos últimos tempos. Vai renovar até o sócio-torcedor, né? Pois Calma, é. Calma. Ele tá aí já tá misturando, né, tudo já. Tá até sorrindo, mano. Misturando sentimento com dinheiro. Aí é diferente, né? O nosso sócio-torcedor renova agora em julho, hein? Então, aí, não vai nem dar pra esperar a Libertadores. Se quiser assistir a Libertadores, a gente vai ter que renovar. Fala aí, Giovanni. O sentimento... Vamos lá. O Flamengo vai ser um desafio muito grande para o Flamengo e para os outros times. A Copa América, porque o Flamengo vai perder 5 jogadores, né? De linha, vai perder 5 titulares. Dentre eles, o Arrascaeta, que é o cérebro do time. O De La Cruz, que é o motor do time, a engrenagem da equipe. E vamos ver se os jovens que vão entrar, porque Lohan vai ser usado, Matheus Gonçalves vai ser usado, o volante Igor Jesus vai ser usado também.
vamos ver se eles vão dar conta do recado. Uma coisa muito importante que eu quero falar, essa parada, para mim, vai ser o termômetro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Se a gente chegar depois da parada, que vão ser 9 ou 10 rodadas, na liderança, vai ser muito, muito, muito difícil alguém tirar o título do Flamengo. Por quê? Se voltar da liderança após a Copa América, jogador o Flamengo tem, treinador o Flamengo tem, torcida o Flamengo tem e tradição o Flamengo tem. Então, se voltar após o retorno da Copa América, os jogadores, o Flamengo tiver na liderança, a probabilidade de ser campeão do Enia campeonato chegar é gigantesca. E, desculpa me alongar um pouquinho, mais um ponto que é importante a gente ver. Claro que a não ida do Fabrício Bruno para a Inglaterra financeiramente não foi muito legal, mas eu já tinha até falado que esportivamente foi muito bom ele ter ficado. Nessa janela de 9, 10 jogos, o Tite, se quiser, pode até fazer uma linha de 3 zagueiros, porque a gente está com 4 zagueiros em excelente momento. O Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. O Tite, se quiser, pode jogar com 3 zagueiros para botar mais zagueiros do time para ocupar mais posições e não ter que mexer muito na frente. Vai ter que usar o Wesley, que tem mais características ofensivas. Então, o fico do Fabrício Bruno pode ser muito importante também nessa parada. Então, sim, porque realmente ele é mais isso que eu regular, queria né? falar que se o Flamengo, só para finalizar, conseguir manter essa liderança, pelo que eu disse, assim, vai muito, muito forte rumo ao título depois dessas próximas 9, 10 rodadas que vai ter a Copa América lá nos Estados Unidos. Não é uma liderança assim com uma folga, né? Porque o Flamengo nem folga tem, porque os segundos colocados ali tem 13 pontos, o Flamengo 14, o Bahia também. Mas, de fato, o Flamengo precisa não perder tanto ponto, né? Lembrando que eu acho que o Flamengo é um dos times que mais perde jogadores aí, jogadores importantes, né? Para essa Copa América. Mas durante o jogo, antes da gente falar um pouco sobre isso, queria saber do Ramon. Fala aí, Giovanni. E só mais uma coisa. Antes de passar para o Ramon, assim, uma coisa que a gente, até já falei com você no estádio, né? A gente conversa também fora das lives. A média perfeita por jogo para ser campeão é 2 pontos por partida. Ontem, com a vitória, o Flamengo conseguiu chegar a essa média, que no final de 38 rodadas dá 76 pontos. O Flamengo ontem bateu essa média 14 em 7 jogos. Então, se mantiver isso, vai rumo ao título. E para passar para o Ramon, também, putz, deu branco. Ramon, fala aí e eu vou lembrar a última coisa que eu ia falar. O Ramon escreveu alguma coisa aqui? Não, eu só respondi aí o Henrique aí, que ele falou que o Tite ele comentou que o Giovanni estava falando que o Tite jamais jogaria com 3 zagueiros, né? Eu também acho também que dificilmente o Tite vai mudar a forma de jogar do Flamengo. Lembrei para o Ramon complementar. E nessa janela de 9, 10 jogos, 1-0 vai ser goleada, porque o tamanho de mudanças vão ser gigantescos, jogadores jovens vão ter que assumir a responsabilidade de fazer o resultado, né? E aí é isso. Quanto mais ponto nós fizermos, melhor, mas 1-0 e conquistar o máximo de pontuação é o melhor possível. Pode tocar aí a bola. 1-0 com o Tite é sempre goleada, né, cara? Ontem foi realmente atípico. Mas 1-0 é goleada. Se for 2-0, então é chuva de gols. Nos últimos 2 jogos da Libertadores, o Flamengo fez 3-0 e 4-0 e ontem fez 6. Como é que com o Tite 1-0 é goleada? Não, ele tá falando
falando do geral, né? Na Libertadores, de fato, o Flamengo, além de fazer muitos gols em casa, o Flamengo não levou gol, né? O Flamengo não levou gol em nenhuma das 3 partidas em casa pela Libertadores. Foi 2-0 Palestino, 4-0 no Bolívar e 3-0 no Milionários. Então, além de fazer muitos gols, mais de 2, o Flamengo não toma gols. Nas últimas 7 partidas, o Flamengo fez 17 gols e tomou só 3. Então, assim, no final das contas, no campeonato de pontos corridos, tendo a parada da Copa América, essa questão do 1-0 é muito mais do que só o Tite, né? Pelo contexto do time, vai ser goleada. Porque aí eu já emendo aqui para perguntar uma coisa pro Ramon, porque é o seguinte: ontem nós tivemos mais um jogador lesionado, que é o Alan. Né? Essa é uma pedra que eu já vinha falando aqui, não sei se vocês lembram. Eu não entendia por que, sabendo que alguns jogadores vão para a Copa América, por que o Tite não colocava eles para jogar. Parecia que o Tite estava poupando esses jogadores para as suas seleções. Porque colocando os jogadores, sendo que ele mesmo falou sobre a ciência, sobre o departamento físico, a fisiologia, com o desgaste desses jogadores, obviamente, quando chegasse na Copa América sem reserva, naturalmente esses jogadores iriam se machucar ou ficar cansados. Foi o que aconteceu com o Alan ontem. Hoje o Flamengo soltou uma nota confirmando a lesão dele. Então, além de perder o Pulgar para a Copa, a gente vai perder o Alan lesionado. Aconteceu a mesma coisa com o Ayrton Lucas. Perdemos o Ayrton Lucas lesionado e agora vamos perder o Vinha para a Copa. Então, ou seja, não foi muito bem planejado, pensando na ciência e na fisiologia, na minha opinião, porque esses jogadores já eram para estar sendo poupados, justamente para enfrentar esses 9 ou 10 jogos que vão acontecer aí entre junho e julho, né? Então, eu queria saber do Ramon, quem que você colocaria no lugar do Alan, já que a gente não vai ter nem Alan e nem o Pulgar? Você atrasaria o Gerson e colocaria o Luiz Araújo ali, ou você arriscaria colocar o Igor Jesus? Cara, é complicado, cara. Eu arriscaria botar o Igor Jesus, mesmo sabendo que ele não tá preparado ainda, mas voltar com... acho que o mais seguro seria voltar com o Gerson, né? Mesmo o Gerson não estando muito afim de ficar naquela posição ali, eu acho. O mais seguro seria isso. Porque o garoto... assim, ele tem jogado muito bem e ontem o Gerson foi o único jogador do ataque que não fez gol, né? Claro que... Não é muita característica dele também, né? Não gosta muito de... Não, mas ele fez uns gols, né? Ele fez gol, ele deu passe nos últimos jogos, ele não fez gol, porque o Bruno Henrique, os 2 pontas fizeram gol, os 2 atacantes fizeram gol. Agora esqueci quem fez outro gol. O Davi Luiz, quem fez outro gol? Cebolinha, né? Não, mas já contei. Cebolinha fez, Bruno Henrique fez. O Davi Luiz. Os 2 atacantes fizeram. O Davi Luiz teve mais um. Arrascaeta e Gabigol. O Arrascaeta fez gol também. Eu esqueci do Arrascaeta. Então, assim, os 2 atacantes, Gabigol e Pedro, fizeram. Os 2 pontas esquerda fizeram, Bruno Henrique e Cebolinha. E o meio-campo, o armador fez. O único que não fez gol ali foi o Gerson. Você acha, então, que seria uma boa, de repente, atrasá-lo? Ou você arriscaria o Igor Jesus? Daria uma sequência para ele, até para ver se ele é vendido também, né? É importante esses meninos jogarem. Isso que eu ia falar. Por exemplo, tá falando dos garotos da base aí, cara. Principalmente o Lohan, né? O Lohan provavelmente sai agora nessa janela, né? Provavelmente. Aí já é menos um, né? Pro elenco. Que já não tem reserva. E aí hoje tem uma notícia, né? O Braz, ontem, depois do jogo, em algumas perguntas, ele declarou que não tem nada certo com o Oscar. Não tem nada certo com ninguém, né? Você perguntaram sobre o Oscar... sempre assim, né? Nada tá certo. Ele não falou com ninguém, nada existe. Sempre foi assim. Não, isso não existe. Nada sempre a mesma história. Mas assim, eu tô até preparando um vídeo, mas toda hora que eu preparo o vídeo, alguma coisa muda. O Oscar saiu numa notícia na China, num jornal chinês, eu até verifiquei, realmente aconteceu isso, tive que traduzir a página, bem complicado o jornal chinês, mas eles deram a declaração de que o Oscar já estava fechado com o Flamengo e que ao fechar com o Flamengo, ele já tinha até data de despedida em julho. Mas depois veio à tona um depoimento do empresário dele dizendo que não, que esquece ver o Oscar no Flamengo no meio do ano, só talvez em 2025, porque o contrato dele vai até novembro e parece que ele quer cumprir. E o Danilo também, o Braz negou. Então, assim, eu vejo muitas saídas para a Copa América, eu vejo possibilidade de venda de jogadores, mas eu não vejo a gente pensando em alguém para substituir o Arrascaeta, por exemplo. Porque até mesmo o Michael, ele vem para ser um terceiro ponta esquerda. A gente já tem 2 de alto nível, né? Talvez a gente precisasse de um ponta direita e não de um ponta esquerda. Então, assim, me preocupa não só a Copa América, como as questões das lesões.
E aí, bom, Giovanni, quem que você colocaria ali rapidamente, só para ilustrar aqui? Você atrasaria o Gerson? Não, então, eu não botaria, para mim, o Gerson tentar ser breve, nem 19 o Gerson jogava de primeiro volante. Eu acho que nesse momento, com a ausência do Pulgar e o Alan, é jogar com o Igor Jesus. No próximo jogo, o Pulgar não vai poder jogar. Os uruguaios, o Flamengo vai fretar, isso até mais para frente, mas já vou falar também, vai fretar um avião para trazer todos os uruguaios para jogar a próxima partida do Brasileiro contra o Grêmio, o Pulgar não. Então, eu acho que ele vai com Igor Jesus ou, quem sabe, o Léo Ortiz, que já entrou como volante no meio do jogo. Em relação ao Lohan, não tenho essa certeza que ele vai sair no meio do ano. Ele está sendo monitorado pela Europa, mas para a gente não teve, dizendo para o público, né, a torcida, pessoas fora do Flamengo, não teve nenhuma proposta. A princípio, ele vai ser bastante usado na ausência do Arrascaeta. Beleza. Tem aqui a pergunta do Felipe Magno. Fala, Daniel, que é o Felipe Magno. Tá com medo do Galo na final da Libertadores? Grande abraço. É uma possibilidade, né? Seria um clássico interessante ver uma final de Libertadores brasileira e o Galo seria um grande adversário. Mas eu não tenho medo, não. Medo eu não tenho, não. Eu acho que eu tenho mais medo do River Plate, porque o River Plate jogaria em casa. Gostaria de ver uma final Fla-Flu. Eu acho que seria bem interessante ver os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentando. Não é possível que esses caras O Fluminense não tem um caminho tão difícil, não. Assim, o primeiro jogo vai ser fácil do Fluminense, mas depois, fácil entre aspas, né? Mas depois ele pegaria Galo nas quartas e na semifinal ele pegaria o River Plate. Aí sim ele chega à final. Eu acho que o caminho do lado de lá eu achei mais complicado. Apesar que assim, pouco mais complicado. Eu achei bem equilibrado esse sorteio aí. E a gente já pode emendar, né? O Flamengo foi sorteado hoje, vai pegar o Bolívar novamente, né? Mais um jogo na altitude. Lembrando que o Flamengo já jogou lá, então já entendeu. O primeiro jogo é aqui, foi 4-0. Então, assim, se o Flamengo fizer um placar elástico aqui, é só o Gerson não querer ser expulso lá que a gente ganha e se classifica. Mas eu queria que vocês comentassem aí. A gente tem aqui também na pauta o Gabigol, mas eu vou pular um pouquinho, porque a gente tem falado muito do Gabigol. Eu acho que é um foco, assim, não sei se é tão necessário. Vamos pular um pouquinho, vamos falar desse sorteio aí. Bolívar e Flamengo, Giovanni. Altitude. Faz um panorama pra gente desse jogo e também com relação a essa chave, né? Porque o Flamengo pode enfrentar aí depois lá na frente o Botafogo, o São Paulo, o Palmeiras. Não, e pode enfrentar pode enfrentar acho que o The Strongest também, não pode? Pode. É altitude também. Isso. É altitude. Isso. E ele, inclusive, joga no mesmo estádio que o Bolívar, né? É o Hernando Filho, lá em La Paz. É o mesmo estádio. Nesse sentido é bom porque seria o terceiro jogo na altitude na mesma Libertadores. O time, penso eu, que deveria ter casca para jogar. Não, mas isso seria nas quartas. Não acredito muito nisso aí, não. Ó, Rico falando que Bolívar é molinho. Queria saber do Giovanni. O que você achou aí, Giovanni, do sorteio como um todo? Então, como infelizmente o Flamengo passou em segundo colocado e foi para o pote 2, ia pegar a pedreira nessas oitavas de final, como aconteceu no ano passado, né? O Bolívar, como a gente já sabe, né, mais de 3.500 metros, altitude, muito difícil jogar lá, mas assim, agora não tem mais nada de novidade. Já jogamos contra os caras, lá e aqui, ganhamos deles, vimos a dificuldade que é jogar no estádio deles lá em La Paz. Então, assim, melhorar a estratégia no jogo de volta, que vai ser na casa deles, e aqui tentar fazer um placar elástico, né? Que é, no mínimo, 2 gols de vantagem para ir com uma certa gordura para o jogo de volta. O Flamengo vai ter que estudar essa parte aí de fisiologia para tentar colocar os jogadores que se adaptaram melhor lá
e também rodar o elenco no meio do jogo, utilizar bem as 5 substituições. E só para passar para o Ramon, tentar fazer uma coisa que o Flamengo não fez no jogo da primeira fase em La Paz, que é trabalhar mais a bola. O Flamengo jogou muito em ligação direta no jogo de lá. O Flamengo, dessa vez, na minha opinião, tem que trabalhar mais a bola, gastar mais o tempo, fazer a bola correr, para não ter um jogo de trocação contra o Bolívar na casa do adversário. Ramon, tem gente falando aí que o Bolívar é fácil. Você considerou um adversário fácil ou é difícil por conta da altitude? Não, o problema do maior adversário é a altitude, cara. O Bolívar é fraco. Isso aí é claro para mim, que eles são fracos, mas é a altitude. Esse que é o problema. Para mim não tem muito esse negócio que o time já entendeu como é que joga lá na altitude. Irmão, os caras vão chegar lá e vão passar mal de novo, vão andar em campo de novo e não vai ter jeito, cara. Vai ser sufoco. Ganhar de 4-0 aqui não acredito, porque o Bolívar também entendeu como é que é jogar no Maracanã. Então, não vão passar do meio campo aqui. Se a gente conseguir fazer um gol, já vai ser muito bom. Eles não vão sair para bater de frente aqui com a gente e vão levar o jogo a decisão lá para casa deles. E lá na casa deles, qualquer chute do meio campo é um perigo. A altitude, eu não acho que o Flamengo vai fazer um jogo lá de segurar a bola, tocar como tem que ser, não vai. Eu acho que os jogadores vão estar cansados, já que no aeroporto daqui já vão estar cansados. E chegar lá, é todo mundo do meio para trás e bico para frente e tentar segurar o resultado, cara. Qualquer resultado diferente disso também lá na Bolívia me surpreenderia muito. Do Flamengo chegar lá, ganhar. O que a gente espera, né? O Flamengo chegue lá e ganhe de 1-0. Ou ganhe de 2-0. Não sei se foi 2016 ou 2017. Não sei se foi É difícil. 2016 ou 2017, o Flamengo ganhou de 1-0 do San José, se eu não me engano. Não lembro o ano agora. O Flamengo ganhou de um time na altitude lá. Foi 2019, na estreia da Libertadores, com gol de Gabigol, 1-0, o Abel Braga era o técnico. Pois é, então, não é tão distante, né? Ainda tem jogadores que jogaram essa época. Claro que 2019 foi uma outra, apesar de não ser o Jorge Jesus, era outro time, né? Inclusive o próprio Gabigol muito mais novo, voando, magro, né? Mas eu queria saber também de vocês as impressões gerais, assim, do chaveamento, né? Eu achei equilibrado. A gente tem bons times aí nos dois lados. O próprio Rico aqui já tá chorando, né? Porque a gente sabe que o Rico vai chorar, porque ele já pegou o Palmeiras, né? Então ele tá dizendo que difícil é o Palmeiras. Hein? Dá pra passar. E é um jogo interessante porque vai ser Textor versus Leila, né? Então os últimos grandes dirigentes do futebol brasileiro aí que trocam farpas diariamente, quase, né? E em público, e vai ter um jogo aí. Queria que vocês achassem aí, destacar também, vai ter algumas molezinhas, né? Como, por exemplo, o River Plate vai pegar o Talleres, né? Que é da Argentina, mas deve ser um saco de pancadas para ele lá, não sei. Queria que vocês comentassem aí rapidinho as impressões gerais. Só antes de eu comentar uma coisa, falando ainda do Flamengo e Bolívar, no jogo da fase de grupos no Maracanã, que foi 4-0, o Bolívar jogou sem nada a perder, porque bastava ele ganhar a última rodada que ele já seria líder. Então, como o Ramon disse, no jogo de ida, que eles vão vir ao Maracanã, eles vão vir muito mais retraídos, tentando tomar o mínimo de gols possíveis, não vão fazer um jogo aberto que nem no último confronto, para levar lá para casa deles. Ramon, fala aí do chaveamento, aí depois toca a bola para mim que eu falo também. Então, o chaveamento, cara, para mim, principalmente em relação ao Flamengo, sinceramente, para ser campeão não tem que escolher adversário, mas o Bolívar, eu já pensei direto na altitude, já não gostei muito. E a gente pode pegar o Palmeiras, né? Se passar pelo Fogão, embora eu acho que o Fogão aí do Henrique vai dar trabalho aí pro Palmeiras. Numa semifinal, pegar um Palmeiras aí vai ser meio complicado, hein? E do outro lado, cara, da chave, eu não consigo ver ninguém aí que consiga passar do River Plate, cara. O River Plate passando no Talleres, que eu acredito que seja o mais difícil, vai enfrentar o Barranquilla e o Colo-Colo. Não tem como. Numa semifinal
vai pegar Fluminense, o O Galo. Atlético Mineiro, talvez. O Galo é difícil, pô. O time do Galo é bom. Mas ele pegaria o Galo na semifinal. Pegaria o Galo na semifinal. O River Plate joga o segundo jogo em casa até a final, né? O River Plate tá na mão dele esse título, porque ele joga, além de jogar em casa, os 2 próximos jogos, na minha opinião, não são difíceis, porque realmente o Colo-Colo, cara, ele se classificou em segundo com incríveis 6 pontos. 6 pontos. Eles só fizeram, eu acho que eles empataram 3 e venceram uma, não me lembro agora, mas eles têm 6 pontos, classificaram em segundo. O Júnior Barranquilla, dos primeiros colocados, é o mais fraco. O Botafogo é que deu mole de não ter ficado em primeiro nesse grupo. Então, passando do Tajeres, o River Plate pega uma moleza, decidindo em casa, então já está na semifinal, vamos dizer assim. Aí depois é o Galo, provavelmente o Galo na semifinal. Aí sim poderia ser um jogo mais apertado, um jogo que exigisse mais. Mas também não consigo ver eles perdendo, não, cara. Assim, eu também não. Ter uma final na casa deles, que eles podem ganhar, cara, vai ser complicado segurar o River Plate. Então, eu tô achando assim, cara, é isso que eu falei agora. O Flamengo pegou ruim agora nas oitavas, não acho que vai ser fácil passar, acho que a gente passa, mas a gente vai ter que suar sangue para passar, porque vai ser bem complicado passar do Bolívar e depois pegar o Fogão ou o Palmeiras na semi, se a gente quiser alguma coisa. É isso. Ali tem um confronto interessante, né? Porque o Palmeiras, além de pegar o Botafogo, que vai ser interessante ver, porque o Botafogo perdeu o campeonato para o Palmeiras no ano passado, então tá com o Palmeiras engasgado no Brasileiro. Vai ser interessante ver esse jogo. E o Palmeiras passando, o Palmeiras pode pegar um clássico contra o São Paulo. A última Libertadores que eles se enfrentaram, o Palmeiras perdeu para o São Paulo, se eu não me engano. Então, não foi, Giovanni? Foi eliminado pelo São Paulo, Palmeiras. Então tem confrontos interessantes aí para a gente observar também. E para encerrar isso, eu queria fazer, River Plate não é isso tudo. O problema é que eles, além de serem argentinos, eles jogam em casa, né? Então, assim, tem uma diferença ali. Realmente, eu tô ouvindo falar, não pesquisei, não assisto o jogo do River Plate, que realmente o River Plate não tá fazendo um ano extraordinário lá, acho que é o Demichelis, o técnico, não tá sendo... Não tá indo bem, mas, cara, é o que eu sempre falo de clube argentino. Eles não precisam estar bem para ser campeão. Eles vão na marra e vão na disposição e chega. Então, eu também ouvi falar que o River Plate não tá isso tudo, mas não precisa estar para ser campeão, time argentino. Ainda mais jogando em casa e com essa questão da final de ser no campo deles, né? Exatamente. Isso motiva muito mais. O Demichelis ainda precisa mostrar o trabalho dele, porque ele vem depois de um JJ do River Plate, né? Que é o Marcelo Galhardo. Esse cara marcou história como técnico ali. Então, assim, ele entrando, ele precisa tentar apagar um pouco da história do cara, né? Não apagar, mas ele tentar superar, né? A história que o cara fez. Ele precisa muita coisa ainda. Mas é o primeiro colocado dessa Libertadores no geral e decide em casa, como a gente já falou. O Rico tá falando aqui, o Racing é o líder argentino. Eu não sei como é que tá a tabela, o Giovanni pode dar uma olhada aí. Aí a última pergunta sobre... O líder e o Tajeres é o segundo. O Tajeres é o segundo. Eu vi o Tajeres jogando, eu achei o Tajeres fraco, cara. Eu achei um time assim... Sei se eu até queria pegar ele localmente, eu acho que mas a gente não pega não vai ter... ele porque ele era segundo. Mas eles não vão ter... eu não sei como é que é o confronto entre eles, entendeu? Porque, imagina, o Tajeres não deve ter torcida. Imagina como é que deve ser esse jogo, com a massa toda do River Plate. É complicado. Lá eles estão botando quase 100 mil, o River. Né? Acho que é 100 mil que eles colocam lá, ou 80 mil? Não, a capacidade máxima é 85 mil. Pois é. É complicado, né? Um confronto local, eles não vão ter altitude, não vão ter viagem, é tudo ali na mesma cidade, então assim, não sei. Mas aí se fosse para escolher um finalista para enfrentar o Flamengo, supondo o Flamengo chega na final, quem você escolheria, Giovanni? Então, eu acabei não falar um pouquinho do chaveamento, né? Dos outros, né? Nas quartas de finais, o Flamengo pode pegar o Grêmio, o Achipato ou The Strongest. Dos três, o Achipato é o mais fraco. O Penharol, né? Que é um time que... Oi?
pegar o Penharol Penharol também, né? também. Não, ou o Penharol, né? Que já está classificado. É o Penharol, aí ou o Aspato, o Grêmio e The Strongest. Dos quatro, bem visto, Ramon. O Aspato é o mais fraco, tem que ver ainda quem vai se classificar, mas o Penharol eu não vejo tanta dificuldade, apesar da gente fazer o segundo jogo lá, porque Penharol não tem altitude. Eu acho que eu gostaria do Flamengo passando agora fugir da altitude, nem que se fosse para pegar o Penharol ou o Grêmio, porque você joga entre aspas em condições normais. Olhando para a tabela, eu não tenho. O River Plate é um grande da América, sempre luta, disputa pelo título, mas eu não vejo eles com essa hegemonia gigantesca, até porque é mata-mata. E se fosse assim, o Manchester City ganhava Champions League toda hora. O Guardiola está há 6 anos lá, ganhou uma só. Então, assim, River Plate tem seu favoritismo, mas tem o jogo com o Tadjeres vai se mobilizar. As semifinais vai ser difícil para eles também. Concordo com o Daniel que as quartas de finais do River Plate passando vai ser moleza para eles. E só para terminar falando do chaveamento, o Rico está aí, botafoguense. O caminho do Botafogo é o caminho mais difícil da Libertadores inteiras, junto com o Palmeiras, porque eles vão pegar pedreira das oitavas até a final, caso eles vão, porque o São Paulo vai passar do Nacional. Então, supondo o Botafogo vai para a final, no pior cenário, ele tem que ganhar do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo e do gigante da outra chave. É muito improvável isso acontecer. Então, essa é a minha visão aí do chaveamento. Daniel, você pode me refazer a pergunta aí que você ia fazer? Na verdade, eu perguntei quem você escolheria, se você pudesse escolher, quem você escolheria para ser a grande final dessa Libertadores. River, dentre desses times possíveis, né? Quem você escolheria? Você escolheria sem dúvida, time mais fraco? Você escolheria algum grande? O que você escolheria? Será que ganhar do River de novo lá é mais legal do que o do Fluminense? O que você acha? Eu acho mais bacana ganhar do River Plate na casa deles. Ramon. O melhor cenário possível para mim seria esse. Não, o melhor cenário possível seria pegar algum outro time, não o River Plate na casa deles. Não, agora. Não, mas sabendo que o Flamengo vai ser campeão. Não, aí a festa mais bonita seria com o River Plate na casa do River Plate, para você acabar com a imprensa argentina. Para mim não há nada comparável do que ganhar de um grande rival numa final como essa. Não tem nada que se compare. Para mim, Brasil e Argentina numa final de Copa, nada se compara a isso. E para mim, Fla-Flu, já que é o Fluminense que está lá, seria excelente o Flamengo ganhar. Até hoje eu me lembro de uma final de Copa do Brasil que o Flamengo ganhou do Vasco. Então, assim, imaginar você ganhar do Fluminense numa final de Libertadores. Pô, surreal. É que nem aconteceu lá do Boca e River. Eu, sem dúvida alguma, não escolhi, até porque o River a gente já ganhou. Então, assim, não tem nenhuma novidade falar que os caras vão virar freguês da gente. Para mim, pegar o Fluminense, ninguém me perguntou nada, né? Foi eu que perguntei, mas eu acho que pegar o Fluminense seria mais legal. Vamos mas aqui, a gente está caminhando também. Sim. O Rico falando aqui que vocês só vão até a semi. Bom, isso tem que lembrar que é de um botafoguense que tá vindo, né? Tem que ser pedreira mesmo, tadinho do Grêmio, Racing ali da Argentina, já lemos isso aqui. Pra ser lindo, então, o mundo perfeito era a gente pegar o Botafogo na semi. Ia ser show, né? Imagina, Botafogo na semi e o Fluminense na final. Olha só. Que a gente já passou por Grêmio e Inter, né? Essa dupla aí a gente já passou por eles quando a gente foi campeão, né? E aí depois passamos por uns times argentinos, agora a gente tinha que pegar uns cariocas nessa vez, né? Então dá uma porrada no Botafogo e depois uma porrada no Fluminense. Com 2 jogos no Rio seria maravilhoso, né? 2 jogos não, né? 2 jogos contra o Botafogo. O Rico queria participar, Rico. Você topa aqui participar? Eu ligar a câmera aí, você entrar? A gente tá no finalzinho aqui. Faltam ainda mais uns 10 minutinhos, mas ainda tem algumas coisas para falar que você pode dar a sua opinião. Que você mandou aqui o convite, não sei se você quer participar ainda. E aí, para finalizar, algumas coisas aqui. Já falamos então da Copa América, né?
temos aí a notícia, então, das lesões que foram hoje, né? E temos aqui, ó, Vinícius Júnior campeão. É o segundo brasileiro, na verdade, o primeiro brasileiro com 2 gols em finais da Champions. Um garoto que vem da base do Flamengo e muito mais do que da base, ele vem da escolinha do Flamengo. Então, meu filho fazia escolinha do Flamengo e isso era o pôster lá, né? Escola Flamengo. E a foto do Vinícius Júnior. Um garoto que veio de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. E toda a luta do racismo, né, bem simbólico. Queria que vocês comentassem rapidinho antes da gente finalizar. Porque aqui o Instagram tá deixando 1 hora, a gente já tá com 48 minutos, tá? Começa aí, Ramon, depois eu falo. O Vinícius Júnior, eu não vou falar muito, até porque eu não acompanho tanto, mas o pouco que eu vejo do Vinícius Júnior, ele já é para ter sido o melhor do mundo já desde o ano passado, né? Porque o que ele tá fazendo, o cara tá destruindo, tá sendo protagonista, tá sendo decisivo, jogando muito. Eu acho que ele não tá se entrando em lista nenhuma aí, porque, na minha opinião, porque pelo jeito dele, eu vi esse jogo da final, ele faz falta de jogo normal, ele reclama. Então eu acho que o europeu não gosta muito de jogador que fique reclamando, mesmo ele estando certo. Então acho que ele tem essa pecuinha com o jogador, porque eu não vejo outra forma. O cara jogar no time que joga, é campeão, é decisivo e não entra nem entre os 10 melhores do mundo. Então, para mim, é muito estranho, cara. Mas é o jeito da europeu, né? Agora, para mim, ele tem que... Importa mais ele fazer isso aqui no Flamengo, né? Fazer lá no Real Madrid, para mim, não importa muito. E aí, Giovanni, qual a sua visão aí do Vinícius Júnior dessa final conquistada por ele, com mais um gol? Então, primeiro falar um pouquinho do jogo. É um jogo que o mundo do futebol para assistir, né? O Borussia Dortmund foi muito mais superior que o Real Madrid em 75 minutos de jogo. Em 75 minutos, não. Em 3/4 do jogo. E depois que o Real Madrid fez o gol, dominou a partida. O Borussia teve muitíssimas chances para abrir, cara a cara, depois bola na trave, bola queima-roupa com o goleiro, não fez. E aí, quando o Real Madrid teve a oportunidade, abriu o placar e depois matou o jogo. Falando do Vinícius Júnior, é muito bacana ver um brasileiro, e ainda mais ele tendo essa relevância como sendo o protagonista do maior time, do segundo maior time do mundo. E finalmente, assim, como você falou, né, o único brasileiro a fazer gol em 2 finais de Champions League. E uma coisa muito bacana é que eu acho que, assim, finalmente, eu acho que para todo mundo, o Vinícius Júnior pegou esse bastão do Neymar de melhor jogador brasileiro que atua no futebol mundial. Acho que a partir de agora já vão ver ele como o rosto do futebol brasileiro, o protagonista do futebol brasileiro e da seleção. Eu acho que depois dessa temporada, o Neymar acho que já fica para trás, mesmo jogando lá na Arábia. Eu acho que o Neymar ainda volta a ser convocado, mas agora o manda-chuva, o protagonista, vai ser o Vinícius Júnior. E eu fico feliz aí, ainda mais por ele ser flamenguista, ter feito a história dele de base no Flamengo. É muito bacana a gente ver isso aí. E foi a temporada dele com mais gols. Ele fez 24 gols na temporada. Ele, na minha opinião, só para finalizar, favorito a ser melhor do mundo e bola de ouro no fim do ano. Beleza. Vamos aproveitar que o Rico está aqui. A gente ainda tem 8 minutinhos. Eu não estou vendo o Rico, mas acho que o Ramon já está vendo. Eu acredito que o Rico já esteja nos vendo também. Boa noite, Rico. Tudo bem com você? Boa noite. Prazer participar aí da live de vocês mais uma vez. Eu sou um botafoguense, mas sou bem coerente, entendeu? Gosto de brincar com vocês aí, mas tô aí sempre que chamar para participar.
Se eu puder, eu tô aí, E valeu? o que tu achou Tamo junto. aí do Vinícius Júnior aí, cara? Real Madrid? Ó, falando do Vini Júnior, cara, é assim, ele é aqui da minha cidade, né, de São Gonçalo, saiu daqui, e o que eu sou mais fã dele, eu sou fã do futebol dele, com certeza, mas essa luta dele contra o racismo, eu acho, pô, fenomenal, mano. Porque, assim, o moleque sofrer, as paradas que ele sofre lá, teve aquele episódio que o Benzema não queria tocar a bola pra ele, e assim, o moleque foi batalhando, batalhando. Ele deu uma entrevista outro dia que ele chorou. Porra, parabéns pra ele merece, ele merece. Ainda mais sendo daqui de São Gonçalo. Só ruim que ele saiu do Flamengo, né? Mas ainda bem também que ele saiu do Flamengo, né? Mas ele vai voltar. Porque ele joga demais. Aproveitar, então, não sabia que ele era da tua área aí, então bacana o teu depoimento. Queria aproveitar que você está aqui para falar um pouquinho aí disso que tem assunto em comum, né? Não vamos falar só do 6-1, a gente está com 7 minutos aqui, mas eu queria que primeiro você falasse aí sobre esse confronto do Botafogo, que vai pegar o Palmeiras, e da possibilidade de enfrentar o Flamengo na semifinal. É claro que a gente está aqui no momento de ser clubista, mas eu queria que você fizesse uma análise mais fria aí. Se realmente você acha que o Palmeiras podia ter pego um adversário mais fácil, né? Vocês pegaram o Palmeiras. O que você achou aí, Rico? Ó, falando do Botafogo, pô, eu não queria pegar o Palmeiras agora, ser bem sincero. Eu acharia melhor pegar até o River Plate, cara. O River Plate não é essas coisas, não é esse monstro gigante, não. River Plate, não. O São Paulo também não. Agora, o Palmeiras, ou poderia ter pego o Fluminense também, que não tá numa boa fase. Mas, assim, os jogos são daqui a 2 meses também. Muita coisa pode acontecer. O Botafogo vai contratar. O Fluminense pode... vai chegar aí, vai chegar o Alan, o Igor Jesus, tá na promessa de um zagueiro também, mas eu não queria o Palmeiras agora não. Agora sim, falando de vingança, o Palmeiras tá aqui, ó. Tá aqui, igual você falou, tá, pô, perdemos o campeonato pra eles, entendeu? E assim, os sorteios da Libertadores... Vocês perderam pra vocês mesmos, família. Vocês perderam pra vocês mesmos. Não. Eu sei, cara, mas aquele jogo ali, dentro de casa, 3-0 no primeiro tempo, Palmeiras virou 4-3, teve a expulsão do Adrielso, e aí foi um monte uma avalanche de situações, John Texto falando de jogo, isso aí eu nem, naquela primeira live que eu participei, eu nem gosto de comentar sobre isso, mas o Palmeiras tá engasgado aqui, sim. Essa partida deixou cicatrizes para os alvinegros. E vai ser mostrada as cicatrizes nessas oitavas de final. Eu vou falar do Flamengo e Bolívar. O Bolívar, pô, o Bolívar é muito fraquinho, cara. Flamengo aqui, completinho, jogando. Tanto que na primeira fase fez 4-0, né, no Bolívar. Cara, o Flamengo vai deitar nesse Bolívar aí, filho. Deitar. Não tem papo. Não tem papo. A gente viu o problema não é o Bolívar, é a altitude aqui, né? A gente, quando jogou aqui, que viu a realidade do time. Eu penso, o Flamengo faz... O problema é a altitude, o né? Flamengo... jogo, sei lá. O Flamengo faz o resultado aqui e depois fecha a casinha, sai num contra-ataque lá. Se fizer um gol lá... Um exemplo, vou dar um pensamento de jogo aqui. Da pior das hipóteses, 2-0 Flamengo aqui. Sai lá, a bola começou, bum, Flamengo fez 1-0. Acabou, filho, esquece. Flamengo quarta de final. Flamengo vai avançar aí, eu acho. E aí, o que você acha desse confronto Flamengo e Botafogo na possibilidade aí na semifinal? Seria interessante, né? Porra, isso aí faz. Eu ia na casa do... Eu acho que para o Rio de Janeiro. Eu acho que para o Rio de Janeiro. Não, eu ia ver esse jogo com o Ramon. Na casa do Ramon. Não, não faz isso não, rapaz. O Lusitânia não pode assistir jogo lá não, que dá azar. Foi lá que a gente viu o 7-1, foi lá que a gente viu a eliminação pro Olímpia. Eu não assisto jogo lá nem que me pague. Na minha casa, não. Na casa do vizinho mas aqui, que por um acaso é no mesmo lugar. Mas não na minha casa. Não, mas o problema é o prédio. O prédio não dá. Foram 2 apartamentos diferentes, nos 2 foram porrada. Ainda teve uma eliminação contra o Corinthians. Foram 3 eliminações contra o Corinthians, na Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o Olímpia e o 7-1. Então eu não vou aí, não. Então
Então já tá combinado. Se tiver semifinal, Pode falar, Rico. Se já tiver a semifinal, Botafogo e Flamengo, já tá combinado. Vou ver com o Ramon, já tá tudo certo. Fechou. Não, a gente vê no colarinho. Pronto. O problema foi Filipão. O problema foi o técnico do Flamengo na época contra o Corinthians, que era o Barbieri. Esses que eram os problemas desses jogos aí, não é o prédio, não. Não, para mim é o prédio. Eu tenho certeza. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Prédio aqui, não tá tem 2 minutos para acabar. Não, mas o prédio. Ó, para terminar aqui, 2 minutinhos, agradecer a presença da galera aí. Tem gente chegando até agora ainda. Mas só lembrando uma coisa que o Rico falou, não foi só esse jogo contra o Palmeiras, né, Rico? Teve o jogo contra o Grêmio também, lá em São Januário, que também foi uma virada histórica que deve ter deixado cicatrizes, né? Porque... Essa é a parte 2. É igual o Rambo, né? Tem o 1, tem o 2, tem a missão, tem o Rambo até o final. Sinistro. E só tem um retorno do Rambo. Só para avisar que o Flamengo tem ainda o segundo jogo agora quinta-feira da NBB. Então o Flamengo enfrenta o Franca lá. O Flamengo perdeu o primeiro jogo. Esse é o segundo jogo da série das finais do NBB. O jogo vai ser às 7 horas, provavelmente com transmissão da Flá TV. E aí, para aproveitar a participação do Rico, queria saber, Rico, o Botafogo vai perder muito jogador na Copa América? Como é que tá isso aí? O Savarino, né, o nosso camisa 10, ele é venezuelano, já foi embora, fez o último jogo contra o Corinthians. O Gatito, mas o Gatito não tá jogando de titular, o John tá de titular, tá tranquilo. E acho que é só esses dois mesmo que vão. O Romero deve ir pro Paraguai, né, ele não estava sendo convocado, mas acredito que ele vá para a Copa América, são 23 convocados, né, eu acho que sim. E... assim, falar do sorteio da Libertadores, só mais um toque. Deixa eu só te falar, porque o Instagram acabou de anunciar aqui que faltam 20 segundos restantes. Então vai terminar fechando a live aqui na frente de todo mundo. Só queria agradecer. Então, a gente pode marcar o River Plate uma live que vão ter aí 15 dias de 100 jogos. 7 segundos, 6. Vai encerrar aqui, tá? Obrigado pela participação.